E aí, meus amigos, boa tarde. 1º de julho, terça-feira. Vamos começar mais uma dica agora já com o pé indo para o final do ano, né? Já passamos 6 meses. Vamos pensar nas características de um predador. Vamos lá? Vamos lá, 4 definições de um predador em plena ação. O interessante é que eles são tão covardes que só atacam os mais fracos que eles, ok? Mas que possam de heróis da terra ou melhor, troquei aqui a palavra, mas mais fracos que eles, mas e posam de heróis da terra e costumam usar terno e gravata na TV, principalmente, ao público. Em Provérbios 30, 11 a 15 diz: há aqueles que amaldiçoam seu pai e que não bendizem a sua mãe. Bom, começa aí o primeiro problema. Segundo, há aqueles que são puros a seus próprios olhos e que jamais choram lavados da sua imundícia. Olha o outro aí. Terceiro, há daqueles quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Olha a altivez. Há daqueles agora, né, cujos dentes como espadas e cujos queixais são facas para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. O aconselhador sempre caminha numa linha tênue de amor e ódio com seus aconselhados, mas o que despreza não tem o poder de amar e não se enturma com os sábios, com os mais experientes. É fácil, então, detectar. Basta perguntar se ele sabe qual a sua proposição filosófica futurística. Vamos tentar ou melhor, repensar sobre essas 4 posturas aqui. Observe aqui no capítulo que nós lemos, que está em Provérbios 30, grave aí, Provérbios 30, versos 11 ao 15. Primeiro predador: há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Isso aí não precisa nem discutir, a gente já sabe, né? Há daqueles que são puros aos seus próprios olhos, quer dizer, justiça própria, e que jamais foram lavados da sua imundícia, continuam sempre a vida antiga, tá? 3. Há daqueles que são altivos aos seus olhos e levantadas as suas pálpebras, ou seja, só eles que enxergam tudo que está em volta, tá? Cujos dentes são espadas e cujos queixais, né? As queixas são como facas para consumirem na terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Agora olha como é que muda a história. O aconselhador sempre caminha numa linha tênue de amor e ódio com os seus aconselhados, mas o que despreza não tem o poder de amar e não se enturma com os sábios, com os mais experientes. É fácil detectar, basta perguntar a ele
se ele sabe qual a sua proposição filosófica futurística. E o texto de Hebreus 30, 11 aí vai dizer. Ok? Então fica esses 4 toques aí para você. Provérbios 15, 12 diz: o encantador não ama aquele que o repreende, nem chegará para os sábios. É interessante você pensar nessa questão. Por que o encantador não ama aquele que o repreende? Porque o encantador sabe muito, ele sabe que o que ele está fazendo é um engodo. Primeiro que cobra não ouve, tá entendendo? Então aquela coisa de ficar assobiando naquela flauta, o que faz a cobra andar, se mover de um lado a outro, é ele movendo aquela flautinha dele para lá e para cá, mas ela mesmo não está ouvindo. E normalmente ele tira o veneno da cobra, porque se caso ela morder, ele não morre. Então ele não quer que essas coisas escondidas, esses truques sejam revelados. Por isso que ele não ama aquele que o repreende, tipo assim, ó, você está fazendo um serviço aí doloso, está enganando as pessoas, tá entendendo? E nem se chegará para os sábios. Ele prefere continuar ganhando dinheirinho dele de forma dolosa. A Bíblia está repleta de textos quanto ao cuidado no falar. E não é para menos, pois os sentimentaloides de plantão são tão intensos em suas reações, olha só, sentimentaloides de plantão, são tão intensos suas reações a qualquer coisa dita, que levam tudo para o pessoal. Não conseguem separar as coisas, não conseguem conviver com as diferenças, não conseguem receber um confronto. Até o tolo calado se torna sábio, diz a Bíblia. Ou seja, os coitadinhos são tão sensíveis no ouvir, mas insensíveis à raiz de amargura instauradas em seus corações. São tão malévolos contra o próximo que basta ele falar o que pensa, que o sensível hipócrita se manifesta, cheio de ameaças e calúnias. E esquece que a sua sensibilidade ridícula e frágil é tão venenosa e mortal quanto a superfície de uma planta tóxica. Enfim, ouça mais e fale menos, pois os borderline, palavra que eu queria lembrar ontem, né, tem um tratamento, mas esses falsos piegas, portanto, nunca deixa a verdade ser calada. Eu lembro que ontem eu tentei falar sobre essa palavra, borderline, e não lembrava. E o que falávamos ontem dava para usar o borderline como exemplo. Porque o nome já fala, né? Border, né? De borda mesmo, como se você estivesse num precipício assim, line de linha. São essas pessoas que caminham sempre na linha do precipício. Ou seja, se você procurar no Google o que significa síndrome de borderline, tem ali uma entrevista que foi feita na Veja, e que uma doutora sobre o assunto aborda 9 características de um borderline, entendeu? Mas a característica máxima deles é que é como se os seus nervos tivessem todos queimaduras de 3º grau. Se você soprar, dói, entendeu? Se você ameaçar chegar perto, dói. Então esses borderlines estão do nosso lado assim a todo momento. Você comentar, esse cabelo não ficou bom, pronto, acabou, já arrumou inimigo para sempre, tá vendo? Ou se você tem que chegar sempre e falar, nossa, tá perfeito. Olha, irmão, chegou um tempo na minha vida que eu parei, e algumas vezes que eu dei opinião e vi que deu problema, eu preferi nem dar mais, mas normalmente eu não dou opinião.
Eu sempre escorrego para um lado e para o outro e evito dar opinião. Porque é você manifestar a sua opinião e a sanha, né, do borderline começa a aflorar em sua pele, no seu skin, né, que só vai te arrumar problema. Então é melhor você, é verdade, né? Eu falei, já li sobre isso, e vai escorregando, mas não dê a sua opinião. Deixa a pessoa ficar para lá com as opiniões deles, tá? Cuidado, mas tem cura, tem que ir no psiquiatra, eu acho que é melhor. Portanto, nunca deixe a verdade ser calada. Em Mateus 12:34 diz: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. É tão claro o texto, né? O time de futebol que carrega o nome Brasil ganhou, mas a nação continua perdendo. Percebeu? E muito. Vamos lutar por uma causa além das arquibancadas. Isso nós temos que fazer. Em Salmos 33:12 diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Isso aí é que é vitória, ser escolhido por Deus. Hebreus 12:14-15 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, lembra isso que eu falei, que raiz de amargura é mau cheiro, brotando em vós, perturbe por ela muitos e se contamine. Percebeu? Para você não se privar da graça de Deus, para você andar sempre em paz, entendendo? Ele fala que ninguém se prive da graça, tende cuidado, tá vendo? Procure a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. Eu já falei, essa frase aqui é do Jesus, Rick Warren. Ele fala que Deus está mais preocupado com a sua santificação do que com a sua felicidade. Percebeu? Então pense nisso, tá? Porque nós gostamos primeiro da nossa felicidade, aí a gente vai procurar a santificação. É o contrário. 1 Timóteo 6:8, 9 e 10 diz: portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos, olha, os que querem ficar ricos, caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro, repare o detalhe, o amor ao dinheiro é uma fonte de todo tipo de males, é a raiz de todo mal. Não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. E algumas pessoas, por quererem ter tanto dinheiro, se desviaram da fé e se encheram a sua vida de sofrimentos. Você percebeu, irmãos, que só de você desejar ser rico, porque não precisa você ser rico para viver, você pode ter uma vida tranquila, entendeu? Pagando suas contas em paz. Mas para que ter 16, 15, 20, 30 carros parados na garagem? Olha quantos IPVA você está pagando e olha esse valor, que é 10% do valor do carro, e tem gente que tem 10, 30, 40, 50 carros desses zero, a gente vê por aí, né?
Esse dinheiro poderia ser revertido aí, estou falando do dinheiro do carro comprado, não falando só dos impostos. Poderia ser revertido para matar a fome, por exemplo. Entendeu? Mais que nada. Estou vendo essa ambulância passar aqui, eu já vi na reportagem que um senador mostrou quantas dessas ambulâncias paradas, novinhas, sem usar, porque o governo que chegou não quis usar o que o outro já tinha feito. Quantas construções paradas, tá entendendo? Então são essas coisas que é que você começa a perceber que o predador está em sua volta e vai roubando a sua felicidade, ok? Então, meu desejo é que Deus renove suas forças e te dê e te use para a glória dele. Lembre-se, as características de um predador está aí, só você olhar lá no Provérbios 30, ok? Que Deus abençoe vocês, te dê uma tarde maravilhosa nesse primeiro dia de julho. Amém.